Agora vai. Ainda tem lenha para queimar? Isso aqui é importante. Num dia tão especial como o dia de ceia, não é? Onde muitas coisas acontecem. Eu queria pedir para que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 32. Mateus 27, 32. Diz assim a palavra do Senhor: Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Pode se sentar. É evidente que quando nós temos um encontro com Deus, um encontro com Cristo, as coisas mudam na nossa vida. E a palavra de Deus, ela vem falar aqui de um homem chamado Simão, que era de uma localidade, de uma cidade chamada Cirene. Cirene, para que vocês possam situar o contexto dela, é uma cidade que ficava na África, no norte da África, onde provavelmente hoje seria a Líbia. E esse momento aqui é o momento que Pilatos, ele lava as mãos e diz assim: olha, eu não quero ter parte no sangue deste homem, que para mim ele é inocente, é aquilo que ele estava transmitindo ali naquela hora. Foi um momento assim muito difícil, porque ele não encontrava um motivo para condenar Jesus à morte, e morte por crucificação. Então ele tem aquilo que todos sabem, ele chega, manda trazer uma vasilha com água, ele lava as mãos na frente de todos e fala assim: olha, eu não tenho parte com o derramar deste sangue inocente deste homem, né? E aí os sacerdotes e o povo em si, eles declaram algo muito terrível, e essas coisas muito terríveis que eles declararam aconteceram com eles. Eles disseram o seguinte, aquele povo, não todos, uma parte deles disse assim: olha, que recaia sobre nós e os nossos filhos tudo aquilo de ruim que poderia vir a acontecer. E se vocês estudam, quando você começa a estudar os livros escritos pelos historiadores antigos, onde eles contam a história de como terminou a vida daquelas pessoas, como por exemplo o próprio Caifás, numa morte terrível, lenta e terrível, e todos aqueles que estiveram envolvidos de uma certa forma nesse julgamento. Quer dizer, aquilo que eles falaram veio sobre eles. Então, uma lição que a gente precisa tirar é daquele versículo que fala assim: olha, de Deus não se zomba. Então eles falaram algo que trouxe um peso de maldição para a vida deles e da descendência deles. Então quando você deixa eu te falar uma coisa, isso está me vindo agora, e amém, se serve para alguém, amém. Cuidado com os votos que você faz com o Senhor. Cuidado. O voto que você faz com Ele, apressa-te, a própria palavra ensina, apressa-te a cumprir. Porque fazer voto com Deus é coisa séria. Amém? Mas hoje é um dia de ceia, e eu quero falar aqui deste homem, Simão. Ele provavelmente ele era um judeu, e ele estava vindo para a celebração da Páscoa. Então era normal que viesse os judeus de toda a localidade, de toda a região ali, de todo o mundo conhecido da época. Nessa época da Páscoa, eles vinham até Jerusalém para participar da celebração da Páscoa, que era a comemoração, que era a lembrança deles da saída do cativeiro, a saída lá do Egito, da escravidão. Então, havia um movimento muito grande em Jerusalém, e ele estava chegando ali naquele lugar, e no momento que ele estava passando, Jesus estava sendo iniciado ali a caminhada via Crucis. O que eu quero passar para os irmãos aqui é o seguinte:
exatamente naquele momento, Simão estava passando ali, provavelmente com os filhos, com a esposa, talvez. Não é? Nós vamos ver mais para frente na palavra que tudo vai se encaixando, porque a gente faz uma leitura minuciosa da palavra. E eles pedem para que ele carregue a cruz. Esse carregar a cruz ali trouxe provavelmente para esse homem algo diferente, porque havia muitas coisas em jogo. Ele teve que tomar uma decisão ali, e ele foi obrigado a fazer isso, né? Que era uma prática não muito boa. Ninguém está sabendo que tem alguém ali que foi condenado, e de repente você vai ser obrigado a fazer algo que vai contra os teus princípios. Por exemplo, Jesus ele foi açoitado a madrugada toda. Até aquela hora do dia, ele foi barbaramente martirizado. Então, quando os soldados romanos, eles saíram e entregaram e pediram para aquele homem que estava passando, eles sabiam que aquele se tratava de um judeu. E tinha uma lei romana que dizia o seguinte: se um romano tivesse carregando algo um tanto quanto pesado, um fardo pesado, ele poderia chamar qualquer judeu que estivesse perto e colocar para ele e falar assim: ó, carrega isso para mim, e eles eram obrigados a carregar por 1 milha. Talvez seja por isso que Jesus, lá no livro de Mateus 5:41, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer assim: e se alguém quiser tirá-lo, processá-lo, tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Então, talvez Jesus ele tenha falado isso já com base nessa lei romana, porque ele vai falando do amor aos inimigos. E talvez também fosse algo que não trouxe assim uma grande alegria assim para o povo judeu, porque afinal de contas era escravo. Imagina você, vamos trazer para nós sentir essa dor. Vamos imaginar que a Argentina invadisse o Brasil e que nós vivêssemos debaixo do jugo argentino, tá? Você está andando na rua, aí passa um argentino, vai, sei, carrega essa mochila para mim. Era uma situação humilhante, sim ou não? Era uma coisa muito humilhante para eles. Ainda mais se tratando de que ele foi obrigado a fazer isso, e não é por essa razão que a gente tem que condenar a atitude desse homem, Simão. Por quê? Ele estava carregando a cruz de um homem que talvez ele nem soubesse de quem se tratava, e que ele sabia que era alguém que tinha sido condenado. Muito provavelmente, aquela cruz de Jesus estava já toda ela envolta em sangue, que foi derramado pelo próprio Senhor. E, na lei judaica, se tocasse o sangue, principalmente da cruz, você poderia até ser impedido de participar da celebração da Páscoa. Então, era algo muito terrível, a ponto de que a preocupação dele talvez fosse: nossa, e se eu for amaldiçoado pelos sacerdotes, pelo povo? Então, várias coisas poderiam ter passado na cabeça deste homem naquele exato momento. E eu quero convidar os irmãos agora, vamos abrir lá em Marcos 15:21, que vai tratar também dessa mesma passagem, mas com alguns detalhes a mais. Marcos 15:21 vai dizer o seguinte: certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Marcos aqui ele já dá algo um pouquinho mais, ele dá um pouquinho mais de detalhe. Ele fala, olha, de Simão,
pai de Alexandre e de Rufo. Como esse homem, ele era do norte da África, da região ali, que provavelmente devia ser a Líbia, havia uma grande concentração de povo, de judeus ali naquela região. Então, o fato de ser Alexandre, Alexandre era um nome de origem grega, Rufo já era um nome de origem latina. Então, era algo que era normal, porque ali haviam judeus que tinham meio que abraçado um pouco a cultura helênica, a cultura grega, que era o que predominava ali. Depois chegaram os romanos, então é normal que ele tivesse dado os nomes para os filhos, um de Alexandre e o outro provavelmente de Rufus, que é um nome latino, por conta justamente do domínio romano. Os irmãos estão me entendendo? Então, mas ele era um judeu. O povo judeu, ele se misturou ali com aquele pessoal daquela região e provavelmente eles tinham uma coloração de pele um pouquinho mais escura, mas eram judeus e eles estavam ali justamente para participar dessa cerimônia da Páscoa. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que quando se fez um estudo, né, mais profundo na arqueologia, né, que os arqueólogos encontraram certas coisas lá, fazendo escavações lá em Israel, encontraram um lugar onde tinha eu não sei como é que chama esse lugar, assim, onde guardam os ossos, né? Fizeram uma escavação e encontraram. E o interessante é que nessa escavação acharam uma caixinha de pedra, e nessa caixa de pedra estava escrito o seguinte, né, que ali se encontrava os ossos de Alexandre, filho de Simão de Cirene. Então, olha como que as coisas vão construindo, ou como que nós vamos vendo os detalhes de cada coisa, né? E o que me chama a atenção nisso tudo é que aquele fato daquele homem andar por aquele instante, mesmo passando todas aquelas coisas na cabeça dele que podem ter passado, devem ter de alguma forma produzido algo diferente nele. Afinal de contas, ele estava ajudando a carregar a cruz de Jesus. Mas o detalhe mais surpreendente, por isso que quando nós estudamos a palavra de Deus, nós temos que ir no detalhe, a gente tem que, sabe aquelas referências que tem na Bíblia, aquelas letrinhas bem pequenininhas, eu recomendo que vocês peguem uma lupa e vão naquelas referências e busquem aonde está levando aquilo. Aquilo se chama referência em cadeia. E nessas referências, nós vamos lá para o livro de Romanos 16, 13. Romanos 16, 13. Aqui o apóstolo Paulo, ele já estava, provavelmente, já no finzinho da sua vida. Ele sabia que ele ia ser martirizado, né? E ele escreve algo muito interessante. 16, 13. Vai dizer assim: saúdem Rufo, eleito do Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Para mim, a leitura deste versículo vai me mostrar o seguinte, que aquele homem Cirene, pela própria descrição que Marcos, que era um menino quando ele acompanhou Jesus, ele era novinho ainda, mas olhando para isso, se nós olharmos para o nome de Alexandre, Alexandre é um nome um tanto quanto comum, não é? Agora, quando a gente vê o nome Rufus, já é um nome assim que não é tão comum. E quando Paulo, ele diz aqui, saúdem Rufus, a impressão que eu tenho é que este menino, este homem que ele está saudando, era o filho daquele homem chamado Simão de Cirene, que carregou a cruz de Jesus por um tempo. E esse carregar da cruz, é isso que eu quero chegar, nesse ponto que eu quero chegar. Eu fiz só esse apanhado histórico para vocês se situarem aonde que estava, como é geograficamente de onde ele veio. Ele veio de longe. Ele veio com a sua esposa, com seus filhos. E ao que tudo indica aqui na palavra, o que a gente vê é o seguinte: alguma coisa
tocou no coração deste homem, que muito provavelmente ele acabou sendo íntimo dos apóstolos. O tocar na cruz, naquele momento, e hoje nós falamos aqui de toque, de deixar que o fogo venha, que o Espírito Santo venha sobre nós, mas o toque na cruz daquele homem produziu algo diferente no coração dele, mesmo ele não entendendo o que estava acontecendo, porque aquilo foi imputado como honra na vida dele. Ele não sabia o que estava acontecendo. Talvez ele não quisesse naquele momento tocar ali, mas aquilo mudou, que converteu o coração daquele homem, a ponto de, num dado tempo, ele procurar aqueles discípulos. Seguir Jesus não é fácil. Eu ministrei aqui domingo passado, eu falei o caminho, que Deus sempre prepara um caminho. Seguir ao Senhor, ele não é fácil, porque em dados momentos da nossa vida, nós vamos ter que carregar a cruz. Vão haver momentos na nossa vida em que a tua fé vai ser confrontada. Vão haver momentos na tua vida que vão zombar da fé que você tem, do Deus que você louva, do Deus que você adora. Mas nesse momento, nesse exato momento, é onde você está carregando a cruz de Jesus. Entenda bem o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que você tem força para carregar aquela cruz, mas naquele momento em que você está sendo afrontado, você está experimentando um pouquinho do sofrimento que Jesus passou naquela cruz. Sofrer por Cristo é um privilégio para todo cristão. Sofrer por Cristo é um privilégio para todo cristão. Você pode pensar assim, falar assim, puxa, mas a minha vida é uma vida de sofrimento? Não que a sua vida seja uma vida de sofrimento. Eu acredito que se eu perguntar aqui, olha, alguém passou por alguma situação difícil essa semana, uma grande maioria aqui vai levantar as mãos que sim. Mas o que eu vejo é que a cruz, ela nos livrou do pecado. A cruz livrou, apagou o seu pecado. E às vezes tem pessoas que têm dificuldade para entender que aquele mal, aquele sacrifício que o Senhor fez na cruz, ainda não foi suficiente para apagar o seu pecado. Mas foi. A cruz apagou o seu pecado. A cruz te deu uma vida nova. O Senhor te tirou do pecado, mas Ele não nos livra do sofrimento, das coisas que nós vamos ter que passar nessa terra. Paulo, ele fala assim, olha, sofrer por Cristo é um privilégio para todos nós. E é mesmo, é um privilégio. Agora, o que antecede a ressurreição é o Calvário. O que antecede as coisas boas na nossa vida são as coisas amargas que nós passamos, mas com resignação, com fé, na esperança de que tudo vai passar, de que tudo vai mudar. E o que o Senhor espera de cada um de nós? O que Ele fala? Olha, tome a sua cruz e me siga. Então, tome a sua cruz, não tome a cruz do outro, tome a sua cruz e caminhe. Nós vamos ser açoitados? Sim. Nós vamos ser afrontados? Sim, nós vamos ser afrontados. Mas o que nós não podemos é deixar que o desânimo tome conta da nossa vida, do nosso dia a dia. O Senhor, Ele espera de cada um 3 coisas: sinceridade,
humildade e honestidade. O que essas três coisas têm a ver? Eu tenho que ser sincero na minha fé. Eu tenho que ser sincero até nos momentos em que eu sou confrontado. Eu não posso me envergonhar do Evangelho. Eu não posso negar a minha fé. Porque muitos que não negaram a sua fé e perderam a sua vida, fizeram com que o Evangelho de Cristo chegasse até nós. Foram muitas pessoas que entregaram as suas vidas por amor, e até hoje acontece isso. Muitas pessoas entregando as vidas por amor a Deus, por amor ao Evangelho. Então, as coisas que acontecem sobre nós, elas vão apontar diretamente para isso. A ressurreição hoje, antes da ressurreição, veio o Calvário, veio o martírio, veio a dificuldade, mas a esperança trouxe a nova vida. Então nós precisamos olhar para todas essas coisas em relativas ao Senhor. E hoje é um dia de ceia. Eu queria pedir para que viessem já à frente se preparar para a ceia, aqueles que irão participar. É um momento onde nós temos que examinar o nosso coração, olhar para dentro de nós mesmos, ver o que está acontecendo, se existe algo ainda de ruim. Mas eu preciso ter a certeza de que eu tenho uma nova vida, de que algo novo está acontecendo. Então, qual é a nossa posição diante do Senhor? O Senhor, Ele quer te abraçar. O Senhor, Ele te ama verdadeiramente. Ele tem um amor por você que é infinito. Então, o que eu tenho que fazer é abraçar esse amor, se deixar ser abraçado pelo Senhor. Eu gosto muito da comparação onde que a gente fala, né? Onde a palavra de Deus ela fala que nós somos a igreja é a noiva de Cristo. E a noiva de Cristo, por quê? O casamento, ele representa a união da igreja com Cristo. Esse casamento, ele representa a tua união com o Senhor. É onde nós abrimos o nosso coração. É onde nós abrimos o nosso coração em súplicas ao Senhor. O Senhor, Ele quer te abraçar, Ele quer te envolver, e esse é o momento que nós nos entregamos verdadeiramente a Ele. Verdadeiramente a Ele. Se você quer participar da glória de Cristo, saiba que você tem que ser honesto com você mesmo, você tem que ser humilde, tem que ser puro de coração. Sem a pureza no coração, ninguém verá a Deus. Então nós temos que olhar para isso e falar assim: Senhor, eu quero mudança, eu quero ser abraçado. As nossas orações, elas têm que ser com propósito de entrega. Nós temos que fazer assim, ó: Senhor, que os teus lábios de misericórdia encontre as nossas súplicas. Você quer coisa mais bonita que isso? Que é o beijo santo do Senhor sobre a tua vida? Que os lábios de misericórdia do Senhor encontrem os nossos lábios de súplicas, de orações. Que os lábios da plenitude do Senhor encontrem os lábios das nossas necessidades. Você tem ideia da profundidade disso, de quando você se coloca diante do Senhor nessa condição de amor?
Ah, Pai, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero que o Senhor more verdadeiramente no meu coração. Eu quero participar sempre dessa mesa. Eu quero estar sempre junto dos meus irmãos. Pai, conserva o meu coração, um coração puro, um coração humilde, que por mais que venham as dificuldades na minha vida, o que eu não quero ter é nenhuma sombra de dúvida de que o meu temor está totalmente em Ti. Amém? Então guarde esta palavra, porque este homem, ele foi transformado, muito provavelmente, aquele toque que ele fez ali, mudou o coração dele, a ponto de mudar toda uma família. Amém? Enquanto nós estamos nos preparando, vai se preparando. Nós vamos ter o lavar das mãos, o lavar do nosso coração. Vai falando com Jesus. O Senhor nos dá a oportunidade de começar todos os dias de forma diferente. Então, agora é o momento que você vai se avaliar, vai olhar, vai falar com Jesus enquanto a gente vai se preparar aqui. Quem são aqueles que podem participar da ceia do Senhor? A palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. E Jesus diz que aquele que comer do corpo, do pão, em memória dele, todos os dias até que ele venha, faz parte do reino de Deus. Então, o pão é o corpo. E como nós somos parte do corpo, todos nós vamos comer deste pão, na comunhão dos santos, lembrando que Jesus, ele está à mesa conosco. E onde Jesus está, há cura. Onde Jesus está, há alimento. Ele sacia a nossa fome e ele sacia a nossa sede. Então, todos nós vamos comer do pão. E aquele que ainda não desceu as águas, que não confessou Jesus publicamente, que Jesus é Senhor da sua vida, esses vão pegar o cálice, tem uma uva dentro dela, te preparando para que um dia você venha tomar do cálice, do suco, representando o sangue de Cristo. Porque se você crê que Cristo, ele entregou a vida por você e derramou o sangue na cruz por você, esse é o símbolo da nova aliança, quando Jesus diz, é para a libertação e salvação dos vossos pecados. Então, quando nós cremos nisso, nós descemos as águas, nós fazemos a nossa profissão de fé publicamente, então nós pegamos o cálice da nova aliança. Mas na ceia da Igreja Apostólica Atitude Real, ninguém fica de fora, porque o Senhor, ele chama para perto. Ele nos quer para perto. A decisão de querer estar perto do Senhor, mais perto, é de cada um. Eu não sei o que você tem pensado, eu não sei o que você tem passado. O que eu sei é que hoje é dia de comunhão, é dia de presença, é dia de festa, é dia de celebrar que Jesus morreu e ressuscitou. E ele vive para sempre.
Vamos colocar de pé? Senhor Deus, eis aqui, Senhor, os elementos. O suco da uva, que representa o teu sangue, Pai. O pão, que representa o teu corpo. E aqui os elementos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos a Ti nesta hora que o Senhor venha consagrar esses elementos para a celebração da ceia, Pai. Eu peço também por aqueles que estão em casa, que prepararam as suas ceias agora em casa, Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja ungindo os elementos da ceia daqui, de todos aqueles que estão preparados agora, aguardando o momento em suas casas. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de
de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, também. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Declare. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos